Bom, hoje nós vamos ver, hoje não, né? Agora, nós vamos ver o sistema nervoso. Então nós vimos as nossas, preste atenção, o que foi que a gente estudou? Nós estudamos as nossas funções vegetativas, né? Então a gente viu a digestão, respiração, circulação e excreção. Então nós vimos a parte de funções vegetativas, funções de vida, que nós não podemos viver sem nenhuma delas. Agora nós vamos ver o sistema nervoso. O sistema nervoso faz parte do sistema de coordenação das funções. Então, nosso sistema nervoso é formado pela unidade que é o neurônio. Então, o neurônio é a nossa célula nervosa. Pelo desenho que vocês estão vendo aí, o neurônio ele é formado de corpo celular, que é o corpo da célula, axônio, que é um prolongamento longo e único, e os dendritos, que são prolongamentos vários e mais calibrosos do que o axônio. O primeiro grupo de animais a apresentar sistema nervoso são os plateumintos, tá? Porque os coelenterados têm um sistema nervoso muito difuso, vocês estão vendo aí no desenhinho os coelenterados, tá? Os plateumintos já é um sistema nervoso mais organizado. Então vejam, os coelenterados, que é o primeiro grupo a vislumbrar sistema nervoso, é na forma de células, de neurônios, né? Difuso, formando uma rede difusa de neurônios. Agora, os plateumintos, pode olhar aí no desenho, ele já tem um sistema nervoso mais organizado. Ele já apresenta gânglio, tá? E cordões nervosos. Então, se você olhar no desenho dos plateumintos, já tem um sistema mais organizado. Inclusive, os gânglios que ficam na região da cabeça são chamados de gânglios cerebroides. Lembra de cérebro, cabeça, encéfalo. Mas para nós vai interessar o nosso sistema nervoso. Então, nós vamos nos ater ao nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central, aí nós vemos que ele é formado de encéfalo e medula. O que é o encéfalo? O encéfalo é tudo que está dentro do nosso crânio. E a medula é um cordão nervoso que percorre o canal vertebral. As vértebras são ossos irregulares que se sobrepõem, correspondendo o buraco vertebral, que é parte da vértebra, formando então, com a superposição desses buracos, o canal vertebral aonde se aloja a nossa medula. Tanto o sistema nervoso, todo o nosso sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula, ele é protegido por meninges, por membranas. Essas membranas são três: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater, o próprio nome já está dizendo, ela é mais fibrosa, ela é a membrana externa que está em contato com as superfícies ósseas do crânio. A aracnoide é uma membrana, é a dura mater mediana, fica no meio. E ela tem um aspecto de uma teia de aranha, daí o nome aracnoide, tá? E ela é ricamente vascularizada, cheia de vasos sanguíneos. E ela é delicada. Agora, a mais delicada das três
é a pia mater. A pia mater é a membrana interna e ela está em contato direto com os órgãos nervosos. Então, são 3 membranas que protegem o nosso sistema nervoso. Tá? Dura mater externa, mais fibrosa, em contato com as superfícies ósseas. A aracnoide é mediana, delicada, vascularizada, tem o aspecto de uma teia de aranha, daí o nome aracnoide. E a pia mater, que é a mais delicada das 3, é bem fininha, está em contato direto com os órgãos nervosos. Entre a aracnoide e a pia mater, nós temos um espaço. Esse espaço é chamado de espaço subaracnoideo e ele é preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano. A gente já falou desse líquido lá quando a gente estudou água. E esse líquido também serve de proteção, tá? O nosso sistema nervoso é formado por substância branca e cinzenta. O que é a substância cinzenta? A substância cinzenta é o aspecto acinzentado que nós vimos, que corresponde à união dos corpos celulares. Então, os corpos dos neurônios vão dar o aspecto acinzentado aos órgãos. Então, a gente olhando o órgão, o que a gente vê de acinzentado, sabe que é a união que é dado pelos corpos celulares. E a substância branca é dada pela união dos axônios, pelos prolongamentos, tá? Então tá aí, substância branca e substância cinzenta. Depois a gente vai ver que a disposição dela vai depender de cada órgão, né? Por exemplo, no cérebro, ela é externa e forma o que nós chamamos de córtex cerebral. E a substância branca é interna. Bom, o que é que forma? Então, nós vimos ali em cima que o nosso sistema nervoso é formado de sistema nervoso central, que é encéfalo e medula. O que é que forma o nosso encéfalo? O que é encéfalo? É tudo que está dentro da nossa caixa craniana, é encéfalo, tá? Então, nós temos ali o nosso cérebro, que é o principal órgão do nosso sistema nervoso. Ele tem por função, nele nós encontramos memória, inteligência, raciocínio, emoções e controle das funções motoras, tá? Dos nossos movimentos. Depois dele vem o cerebelo. O nosso cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio e pelo tônus muscular. Depois tem a ponte ou protuberância, que relaciona o nosso cerebelo com o bulbo. É como se fosse uma ponte entre cerebelo e bulbo. O cerebelo é mais acima e o bulbo é mais abaixo. O bulbo, que é o centro nervoso dos movimentos cardíacos e respiratórios, tá? E da pressão arterial. Na aula, em sala, eu vou desenhar para vocês e nós vamos ver mais alguns detalhes do sistema nervoso, do encéfalo, tá? O mesencéfalo. O mesencéfalo é a região do encéfalo que é responsável, qual é a função dele? Ele é responsável pelos reflexos da audição e movimentos dos olhos. O tálamo e o hipotálamo comunicam os órgãos dos sentidos com o cérebro.
e regula a temperatura do nosso corpo e as sensações de sede e de fome. Bom, esse aqui é só mais ou menos o geral deles para vocês verem a função de cada um. Mas aqui é importante no desenho, olha. Então, o que nós temos no desenho? O cérebro, tá? Estão aí, tá escrito córtex cerebral, mas para mim eu gostaria que vocês vissem como cérebro, que córtex cerebral é a camada externa do cérebro, que é formada de substância cinzenta, onde é a sede de controle mesmo, tá? O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Esses dois hemisférios, na realidade, estão unidos pelo corpo caloso, tá vendo aí o corpo caloso? E também dá pra gente ver, logo abaixo do corpo caloso, o tálamo, tá? E abaixo do tálamo, o hipotálamo, abaixo, tá? O hipotálamo. E o mesencéfalo que tá aí, acima da ponte, um pouco acima da ponte, é à frente do cerebelo. Então tem ponte, cerebelo e tem o bulbo. O bulbo parece um pequeno funil e ele se prolonga. Em continuação com ele, nós vamos encontrar a medula. Então aqui é um esquema para vocês verem as partes, os órgãos do encéfalo, tá? Então lá, de novo, cérebro, córtex cerebral, tá? Cerebelo, ponte e bulbo. E mais no centro, o mesencéfalo, o hipotálamo e o tálamo. E ali o corpo caloso, que é uma estrutura, como o próprio nome diz, mais fibrosa, né? Que une o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Aqui eu coloquei para vocês ventrículos. Ventrículos nós já vimos também, lá quando a gente estudou água. Os ventrículos são cavidades que nós encontramos no encéfalo, cheio de líquido. Que líquido? O líquido céfalo-raquidiano. Lembra? A água transcelular. Então tá aí. O órgão cavitário. O cérebro é um órgão, o nosso encéfalo também tem cavidades. Então aí nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo. E depois ali embaixo o canal do epêndime. Então aqui nós temos, olha, primeiro ventrículo, tá? Aqui, do lado direito. Lembra que a gente vê sempre de frente. Segundo ventrículo, aqui, ó, do lado esquerdo. O terceiro ventrículo na união desses dois, tá vendo? Aqui, ó, terceiro ventrículo. Aí o terceiro ventrículo vai se comunicar com o quarto ventrículo através do canal de Sylvius. Eu fiz esse desenhinho na lousa para vocês quando a gente estudou água, tá? Então aqui é o quarto ventrículo. E aqui embaixo, ó, saindo do quarto ventrículo, acompanhando toda a extensão da medula, nós encontramos o canal do epêndimo, tá? Então aqui nós temos o canal do epêndimo. Deixa eu baixar ele aqui um pouquinho, pronto. Aqui nós temos o canal do epêndimo. Então, essas cavidades cheias de líquido céfalo-raquidiano ajudam na proteção do nosso sistema nervoso, tá? Depois a gente vai ver mais algumas particularidades na lousa, quando a gente estudar na minha explicação em aula, tá? Aqui mais é só o geral. Então, voltando lá um pouquinho, lá em cima, nós temos os órgãos do encéfalo. Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo, tálamo e hipotálamo. Os mais importantes, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Tá? O cérebro é a sede da inteligência, do raciocínio, das emoções, amor, raiva, indiferença, né? Então tá aqui, amizade, tá? E o cerebelo, que é o tônus. O que é o tônus muscular? Todos os nossos músculos estão num estado de semicontração.
Quando você deita na cama e larga o corpo que você quer relaxar, na realidade não fica tudo esticado. A gente tem o tônus muscular, que é uma semicontração natural, tá? Isso aí é normal. Por isso que quando a gente morre, fala esticou as canelas, porque quando morre perde o tônus muscular, tá? Aí fica tudo esticado, perde o tônus. Então, esse tônus muscular é essa semicontração que nós temos normalmente, mesmo quando relaxados, nós temos os músculos numa pequena contração, que é o tônus muscular, tá? A ponte que por ele vai passar fibras nervosas que sobem e descem, né, entre o cerebelo e o bulbo, tá? O bulbo, que é o centro nervoso dos batimentos cardíacos e respiratórios, e também pressão arterial, que está relacionado com os batimentos cardíacos. O mesencéfalo, que tem aí os reflexos da audição e movimento dos olhos. O tálamo e hipotálamo, que vai comunicar então os órgãos do sentido com o cérebro e regula também a nossa temperatura e as sensações como fome e sede. Tem mais coisa ainda, tá? Aqui tá bem simplificado para vocês. Então estão aqui os órgãos, os ventrículos e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele está dividido em somático e autônomo. O autônomo, o nome já está dizendo, não depende da nossa vontade, funciona sem depender da nossa vontade, tá? O sistema periférico somático comanda os nossos movimentos voluntários, resultante da contração da musculatura esquelética, tá? Ele é formado pelos nervos cranianos e raquidianos ou raquianos. Então, nosso sistema nervoso periférico somático é formado pelos nervos cranianos e raquidianos. Os nervos cranianos, aquele que parte do encéfalo, tá? Sai do encéfalo. Eles são 12 pares. Então, nós temos 3 pares sensitivos, que só leva a sensação, conduz estímulos sensitivos. Então, nós temos aí o nervo óptico, que o próprio nome está dizendo, vai levar as nossas sensações visuais para o cérebro, tá? O olfativo, que vai levar então as sensações do olfato, e o auditivo, ou vestíbulo coclear, que aqui é da nossa audição, mas também tem relação com o nosso equilíbrio, tá? Por isso que labirintite é perda do equilíbrio. A pessoa fica com tontura, né? Então, é vestíbulo coclear, tá? Depois nós temos 5 pares de nervos motores. O que é o nervo motor? Aquele que conduz estímulo motor, que traz a resposta. Então, nós temos o motor ocular comum, o coclear, o abducente ou motor ocular externo, o hipoglosso e o acessório. E depois nós temos 4 nervos, que são os nervos, deixa eu arrumar aqui, os nervos mistos. O nervo misto é aquele que tem, tanto conduz estímulo sensitivo quanto o estímulo motor. Preste atenção o que vocês vão fazer. Aí tem esse que é fácil, mas eu quero que vocês façam no caderno de vocês qual é a função do óptico, olfativo e auditivo. Isso aí a gente já falou. Aqui também dá mais ou menos para saber o nervo motor. Qual é a função do nervo motor ocular comum? O nome já está dizendo, mas vocês vão pesquisar isso aí. O troclear, que vem da tróclea, o abducente, que é o motor ocular externo, então o nome já está dizendo, movimento dos olhos. O hipoglosso, vocês vão também procurar, glosso, você já sabe que é língua, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o
qual é a função de cada nervo, tá? Ninguém vai ter que decorar nada não, mas para estar sabendo, tá? E os nervos mistos, porque eles têm função tanto motora quanto sensitiva. Depois que vocês pesquisarem, a gente dá uma pincelada nisso para fixar mais para vocês. Mas por enquanto eu quero que vocês procurem sozinhos a função de cada nervo craniano. Os nervos raquidianos são 31 pares, são todos mistos, o que significa que eles levam o estímulo sensitivo e traz o estímulo motor. E eles recebem nome de acordo com a região que ele passa da coluna vertebral. Então, são 8 cervicais, que é do pescoço, 12 torácicos, então pode ver que mais ou menos segue as vértebras, né? 12 torácicos, então do tórax, 5 sacrais, a região do osso sacro, e um par de coxígeo. Então, veja que seguem as regiões das vértebras. Região cervical, que é do pescoço, região torácica, tórax, a região lombar, a região sacra, o osso sacro, e a região coxígea, que é do cóccix. Todos eles têm uma raiz sensitiva e uma raiz motora, tá? A raiz motora é a raiz anterior, a raiz sensitiva é a raiz posterior, onde nós encontramos o gânglio espinhal. Vou mostrar para vocês também em aula, tá? Isso aqui é só uma pré-aula. O sistema nervoso autônomo, que é periférico, sistema nervoso periférico autônomo, ele está dividido em simpático e parasimpático. Não depende da nossa vontade, o nome está dizendo, ele é autônomo, tá? Então, aqui nós vamos ter, eles regulam todas as nossas funções que não dependem da nossa vontade, tá? Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos, contração e dilatação da pupila, controle da musculatura da nossa bexiga, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Eles trabalham de modo antagônico, simpático e parasimpático trabalham de modo antagônico para dar harmonia. Então, nós temos, por exemplo, o simpático vai dilatar a pupila. Quando falta luz, a pupila dilata. Então, é o simpático agindo. O parasimpático contrai. Quando tem muita luz, o parasimpático entra aí e contrai a pupila, tá? O simpático paralisa o estômago, quer dizer, diminui os movimentos peristálticos. O parasimpático excita os movimentos peristálticos, tá? Mesma coisa o intestino. O simpático também faz o intestino ficar parado e o parasimpático faz ele se movimentar. O simpático relaxa a bexiga e o parasimpático contrai a bexiga na hora da micção, né? O simpático relaxa a musculatura do útero e o parasimpático faz a contração do útero no movimento do parto ou então na eliminação do sangue menstrual. O coração. O simpático acelera o coração, tá? O ataque cardíaco aumenta os batimentos cardíacos e o parasimpático, a bradicardia, diminui os movimentos do coração, tá? E os vasos sanguíneos também. Os vasos sanguíneos, simpático contrai, a pessoa fica pálida e quando a pessoa está muito corada, é a dilatação, então quem age é o parasimpático, tá? Os vasos sanguíneos também têm fibras musculares lisas, tá? E aqui nós temos a mesma coisa mostrando a relação entre o simpático e o parasimpático, tá? Tem mais exemplos aqui para vocês olharem.
O ato reflexo. O ato reflexo é aquele que a gente faz uma ação reflexa, você faz por reflexo. E isso ocorre por conta, então, da nossa medula espinhal, tá? Se eu encosto o dedo no ferro, instintivamente, eu tenho o ato reflexo de retirar a mão. Porque eu não vou pensar, minha mão está queimando, não. Então, é o ato reflexo. Então, a mesma coisa é o reflexo patelar, que o médico vê quando ele bate aquele martelinho no joelho para ver como é que está o reflexo patelar. Então vejam que aí tem nos dois está mostrando, né? Você a fibra motora, a fibra sensitiva. Então quando o médico bate o martelinho, pega a fibra sensitiva, vai lá na medula e vem a resposta. Então, quem leva a sensitiva é a raiz posterior, que eu falei para vocês, e quem traz a resposta é a parte motora, que é a raiz anterior. E então, nossa perna se movimenta. A mesma coisa que da mão. Você pôs a mão no ferro quente, então raiz sensitiva, leva e daí vem a resposta para você tirar a mão. Então veja que é muito rápido, por isso que é reflexo, tá? Vamos parar por aqui porque eu vou dar muito mais coisa para vocês disso, explicando na aula, tá bom? Tudo bem? Então, por enquanto, o sistema nervoso vou ficar por aqui, porque tem muita coisa que eu tenho que colocar na aula. Esse reflexo de Babinski, que eu não falei, é da criança. Quando a criança nasce, para ver se ela está com bom reflexo, o médico, então, estimula a solinha do pé e ela vai movimentar o dedo. Esse é o reflexo de Babinski, que é visto na criança, que o médico testa na criança quando a criança nasce. Bom, beijo, tchau, até a próxima.